A paz do Senhor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Eu sou José Tomoceni e desejo a você muita saúde para hoje e para todos os dias da sua vida, como está descrito no livro de Êxodo, capítulo 23, versículo 26. Para este vídeo, eu quero falar um pouco acerca daquilo que aconteceu no Carnaval Brasileiro 2024. É um caso polêmico que aconteceu e que envolve as cantoras Ivete Sangalo e Baby Consuelo. São vários vídeos que estão sendo publicados concernente a esse assunto. São várias pessoas que têm trazido seus pensamentos, suas ideias. E eu pensei em fazer este curtíssimo vídeo para dar também o meu parecer, para deixar ficar a minha opinião acerca daquilo que aconteceu no Brasil no dia do Carnaval 2024. Queridos, eu não tenho muito tempo que conheço a cantora Baby Consuelo, mas eu soube que ela é uma crente, ela é alguém que não tem vergonha de demonstrar esse lado de ser crente dela. Ela é alguém que não tem vergonha de falar de Cristo, de falar do Evangelho em qualquer lugar em que ela estiver. E desta vez não foi diferente. Ela teve que falar em pleno Carnaval Brasileiro 2024. Ela esteve lá, provavelmente foi depois dela ter apresentado as suas músicas, ela abriu a sua boca com tanta coragem, ela falou acerca do arrebatamento da igreja, falou acerca dos eventos do Apocalipse e deixou claro para que as pessoas pudessem converter-se enquanto ainda Deus se pode achar. Ela foi clara nesse assunto. Ela ainda enfatizou de que os eventos do Apocalipse estão acontecendo e que o arrebatamento não vai tardar. E como se não bastasse, ela afirmou de que o arrebatamento poderá acontecer daqui a 5 ou 10 anos. Isso é algo que vamos abordar um pouco mais à frente. Ela pediu para todo o público que ali estava presente para que pudesse se converter enquanto ainda é cedo, antes do acontecimento futuro que vem. Mas antes dela terminar de falar, a cantora Ivete Sangalo levantou a sua voz em repúdio, dizendo que ela mesma, a Ivete Sangalo, não vai permitir que isso aconteça. Você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Então, procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, já ligado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem Apocalipse certo quando a gente maceta o Apocalipse. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a cantora Baby Consuelo pela coragem, não é? Pela ousadia, pelo atrevimento de levantar a sua voz e falar naquele público e falar de algo que vai em contramão, não é? Com muita ou com a maioria das pessoas que estavam naquele lugar. Eu acho que em lugares como aquele, a maior parte das pessoas que frequentam, não é, esses lugares, a maior percentagem das pessoas são aquelas que não têm nada a ver com o Evangelho de Cristo, não têm nada a ver com o assunto relacionado à palavra de Deus ou mesmo a Deus. Geralmente têm sido pessoas que não têm um compromisso, não é, com Deus. Eu vi vários vídeos que foram publicados relacionados a esse assunto, em que várias pessoas criticavam a Baby Consuelo por ter ido até este lugar, por ter aceitado o convite, não é, nesse festival ou nesse carnaval. Provavelmente porque esse lugar é frequentado com pessoas que talvez não fazem o seu tipo. Em partes, essas pessoas até que podem ter razão, mas eu acho que frequentar em algum lugar com o objetivo de ir falar de Jesus, com o objetivo de ir proclamar o Evangelho, com o objetivo de ir falar de Deus para que converta aquelas pessoas que lá estão, eu acho que não tem nada de errado nisso. Eu digo assim por quê? Porque esses lugares são lugares em que os engravatados, a maioria deles, não pisam esses lugares para não perderem a sua reputação, para protegerem o seu respeito e para que a sociedade não lhes fale mal ou não lhes perceba mal.
muitas das vezes as pessoas não frequentam nesses lugares para irem converter vidas. Querem que os crentes venham sozinhos, muitas das vezes. E com medo de serem criticados, com medo de receberem críticas, porque a sociedade critica tudo. Eu sou da opinião de que deveríamos chegar em qualquer lugar para proclamarmos o Evangelho de Cristo. Isso não deveria ser um escândalo, chegar em algum lugar para falar de Cristo, desde que o seu propósito seja mesmo para proclamar o Evangelho de Cristo. Isso foi o que o apóstolo Paulo escreveu na sua primeira carta aos irmãos de Corinto, no capítulo 9, a partir do versículo 19 até 23. Nesta passagem bíblica, o apóstolo Paulo fala de que quando ele ficava com os judeus, ele se tornava como um judeu para ganhar os judeus para Cristo. Isso não quer dizer que o apóstolo Paulo não era judeu. Ele era judeu de nascença, da tribo de Benjamim. Mas, por ter se convertido a Cristo, por ter nascido de novo, ele deixou as práticas dos judeus e começou a andar debaixo da lei de Cristo. E ainda disse que, quando ele ficava com os gentios, ele se tornava como um gentio para conseguir ganhar os gentios para Cristo. E veja só o que ele diz no segundo período do versículo 22. Veja só o que está escrito aqui. Diz assim: eu me torno tudo para todos, a fim de poder, de qualquer maneira possível, salvar alguns. Mas ele frisa no capítulo 23 de que ele faz tudo isso por causa do Evangelho, por causa do Evangelho de Cristo. Mas, no caso da Baby, depende de qual foi a intenção dela quando aceitou o convite de ir nesse lugar. Se for que ela foi porque tinha esse objetivo, que eu tenho que ir naquele lugar e falar de Cristo naquele lugar, porque aquele lugar é frequentado por pessoas que não conhecem a Cristo, é frequentado por pessoas que não se importam com Cristo, eu tenho que ir para lá e converter essa gente, eu tenho que ir para lá, proclamar acerca de Jesus Cristo, para que as pessoas também saibam, aquelas pessoas que estavam lá, saibam também que existe um Senhor e que esse voltará e que existe um evento que vai acontecer, que vai ser o arrebatamento da igreja e que essas pessoas devem se arrepender antes que o arrebatamento aconteça. Se essa foi a intenção da Baby, ela está de parabéns. Mas se for que ela foi para lá com outros objetivos, mas proferiu aquelas palavras somente como uma forma de tentar limpar a sua imagem, porque de alguma forma poderia aparecer, não é, na internet que ela participou naquele lugar e ela viu, a única forma de eu limpar a minha imagem é falando de Cristo e que as pessoas vão acreditar que cheguei aqui por causa desse propósito. Se ela fez isso por causa mesmo de limpar a sua imagem, eu sinto muito. Mas, apesar de tudo, foi notório de que o inferno ficou sacudido com aquelas palavras. O inferno ficou incomodado com aquelas palavras, ficou desnudo com aquelas palavras que a Baby pronunciou. De tal forma, nós vimos a reação da Ivete Sangalo, foi uma reação compulsiva e sem paciência. Ela disse com alta voz que não ia permitir que isso acontecesse. Como se ela fosse Deus, como se ela tivesse um poder superior ao de Deus, como se ela tivesse um poder de poder tardar os planos de Deus. A Ivete Sangalo, naquele momento, ela sentiu como se alguém tivesse martelado a sua ferida. Por isso, talvez pode ser mesmo um plano de Deus a Baby ter ido até lá e proclamar aquilo que ela pronunciou. Se calhar Deus tinha localizado algumas almas que poderiam estar naquele lugar lá e que, por causa da mensagem, elas poderiam investigar mais acerca do arrebatamento, poderiam investigar mais acerca desses eventos do Apocalipse que estão acontecendo e que ainda vão acontecer e futuramente poderão se converter. Por isso, não há motivos de julgarmos a Baby. Quanto às suas intenções, Deus é quem sabe, Deus é quem vai julgar. Mas talvez mandar um recado para a Baby Consuelo, não é? Porque no seu discurso ela acabou dizendo de que o arrebatamento da igreja poderá acontecer entre 5 a 10 anos, não é? Eu sou da opinião de que isso ela não poderia dizer, não é? Não havia necessidade dela dizer isso. Depois daquilo que ela disse era suficiente, sem determinar o tempo que poderá
acontecer o arrebatamento da igreja, porque a Bíblia é muito clara, não é? No livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, diz que quanto ao dia, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, que é Jesus Cristo, também não sabe acerca desse dia, não sabe qual vai ser esse dia. Então, nós não sabemos e não podemos saber qual vai ser esse dia. Afinal de contas, a Bíblia é clara ao dizer que tudo isso acontecerá de surpresa. Então, não fale mais acerca disso, sob o risco de perder a credibilidade, não é? Porque o mundo hoje em dia, não é? As pessoas hoje em dia, elas estão antenadas, estão sempre preparadas e prontas para poder criticar qualquer questão que você for a levantar, qualquer discurso que você for a tropeçar, eles estão prontos para poder criticar e julgar as pessoas. Tenha muito cuidado de proferir coisas do gênero, porque nesse dia ninguém mesmo sabe, nem o próprio Senhor Jesus Cristo não sabe acerca desse dia. A Bíblia nos diz isso. Amém? Então Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua família e peço a você para se subscrever neste canal e ativar o sino das notificações, comentar, deixar o like nesse vídeo. Só assim você estará a me ajudar a fazer crescer este canal e eu serei muito grato a você. Então, sem mais nada a tratar, até o próximo vídeo.